Marcos. Capítulo 1. Princípio das boas novas a respeito de Yahushua Mashiach, o Filho do Criador. Conforme está escrito em Ishaiel, conhecido por Isaías, o profeta. Veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Yahu. Endireitem as suas estradas. E Elhana, conhecido por João, o imersor, estava no deserto, pregando a imersão em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. E todo o território da Yahudi, conhecido por Judéia, e todos os habitantes de Yerushalayim, conhecido por Jerusalém, iam ao encontro dele e eram imersos por ele no rio Iord, conhecido por Jordão, confessando abertamente os seus pecados. E Elhana usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: Alguém mais forte do que eu vem depois de mim, e não sou digno de me abaixar e desamarrar o cordão das suas sandálias. Eu imergirei vocês com água, mas ele os imergirá com o Espírito Eterno. No decorrer daqueles dias, Yahushua chegou de Nazaré, da Galil, conhecido por Galileia, e foi imerso por Elhana no Iord. Imediatamente, ao sair da água, viu os céus se abrindo e o Espírito descer como pomba sobre ele. E uma voz saiu dos céus: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. E o Espírito o impeliu imediatamente a ir ao deserto. Assim ele ficou no deserto por 40 dias, e foi tentado pelo maligno. Ele estava com os animais selvagens, mas os mensageiros o serviam. Então, depois de Elhana ter sido preso, Yahushua entrou na Galil, pregando as boas novas do Criador e dizendo: Chegou o tempo determinado, e o reino do Criador está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galil, ele viu Simão, conhecido por Simão, e André, irmão de Simão, lançando suas redes no mar, pois eram pescadores. De modo que Yahushua lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles abandonaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Depois de ir um pouco mais à frente, ele viu Jacovi, conhecido por Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão Elhana, enquanto estavam no seu barco consertando as suas redes, e sem demora ele os chamou. Então eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados e o seguiram. E entraram em Cafarnaum, conhecido por Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E as pessoas ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Naquele momento havia na sinagoga deles um homem sob o poder de um espírito impuro, e ele gritou: O que você quer conosco, Yahushua Nazareno? Veio nos destruir? Eu sei exatamente quem você é, o Mashiach do Criador. Mas Yahushua o censurou, dizendo: Cale-se e saia dele. E o espírito impuro, depois de lançar o homem em convulsão e gritar ao máximo da sua voz, saiu dele. Pois bem, todos ficaram tão pasmados que começaram a discutir o que tinha acontecido, dizendo: O que é isso? Um novo ensinamento? Ele dá ordens com autoridade até mesmo a espíritos impuros, e eles lhe obedecem. De modo que o relato sobre ele se espalhou rapidamente em todas as direções, por toda a região da Galil. Depois saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André, com Jacovi e Elhana. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram dela a Yahushua imediatamente. Ele se dirigiu a ela, pegou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, as pessoas levaram a ele todos os doentes e os possessos de demônios, e a cidade toda estava reunida na frente da porta. Assim, ele curou a muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não deixava os demônios falar, pois sabiam que ele era o Mashiach. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar isolado, e ali começou a orar. No entanto, Simão e os que estavam com ele foram à sua procura. Ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos estão procurando o Mestre. Mas ele lhes disse: Vamos a outro lugar, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, pois foi por isso que vim. E ele foi.
pregando nas sinagogas deles, em toda a Galil, e expulsando os demônios. Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos. Se o mestre apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena, e estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: Eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra desapareceu dele, e ele ficou purificado. Então Yauxo mandou logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: Tenha o cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Macha, conhecido por Moisés, determinou, em testemunho para eles. Mas, depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido, de modo que Yauxa não podia mais entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares isolados. Contudo, as pessoas continuavam a vir a ele de todas as partes. Marcos. Capítulo 2. No entanto, depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então tantas pessoas se ajuntaram que não havia mais lugar, nem mesmo perto da porta, e ele começou a lhes falar a palavra. E lhe trouxeram um paralítico, carregado por 4 homens. Mas eles não podiam levá-lo diretamente a Yauxa por causa da multidão. Assim, removeram o telhado acima de onde Yauxa estava, e depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Yauxa viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração: Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só, o Criador? Mas Yauxa imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles e lhes disse: Por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, apanhe a sua maca e ande? Mas, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Ele disse ao paralítico: Eu lhe digo: levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. Com isso, ele se levantou, apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos. Assim, todos ficaram maravilhados e exaltaram o Criador, dizendo: Nunca vimos nada igual. Novamente, ele foi para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, Yauxa estava comendo na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Yauxa e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas, quando os escribas dos farcins, conhecido por fariseus, viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Yauxa lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de Elhanan e os farcins praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Yauxa e lhe perguntaram: Por que os discípulos de Elhanan e os discípulos dos farcins praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então Yauxa lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ele estava passando pelos campos de cereais no dia do Shaba, e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. De modo que os farcins lhe disseram: Veja,
Porque eles estão fazendo o que não é permitido no Shaba. Mas ele lhes disse: Vocês nunca leram o que Davi fez numa situação de necessidade, quando ele e seus homens ficaram com fome. Como, no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, ele entrou na casa do Criador e comeu os pães da apresentação, os quais a ninguém é permitido comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele. O Shaba veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do Shaba. Portanto, o Filho do Homem é dono até mesmo do Shaba.